Boa noite. Vamos então fazer o vídeo que era para ter saído no sábado, mas só é possível realmente sair hoje. Vamos então começar. Ele chama-se Mestres Ascensionados. Quando os tais ditos mestres ascensionados foram criados pelas religiões não oficiais, foram criados ao mesmo tempo mitologias que forçaram as pessoas a acreditarem no que os poderes religiosos queriam. Apareceu a necessidade de os colar a uma religião em particular. Mesmo quando tentam fugir aos estereótipos descaradamente expostos, falham completamente. Até porque seguir uma religião que à partida foi inventada num concílio, neste caso o concílio de Niceia, em 325 antes da Era Comum, AC, para evitar uma guerra fratricídia no Império Romano, temos que convir que criar mitologias em cima de nada, a nada leva. Mas afinal, o que são esses tais mestres? Afinal, são apenas seres que, em princípio, devido à sua eventual evolução interior a nível de conhecimento, mas principalmente a nível de sabedoria, se superpuseram aos outros e chegaram a um ponto de deixarem de necessitar de um corpo físico idêntico aos daqui. Não quer dizer que não tenham corpo, mas é mais subtil, mais próprio de outra raça. Mas ser um mestre é ser aquele que mostra os caminhos e nunca os obriga, senão não é um mestre. Até porque o caminho de cada um é só dele. No entanto, esses tais mestres que apresentam têm a virtude de levar os seres a pensarem. E se quiserem aproveitá-lo, muito bem. Se não quiserem, também é a opção deles. Mas os tais ensinamentos sempre têm um ponto que se tornam viáveis ou não. Se vierem sobre bases sólidas e verdadeiras, são aproveitáveis. Mas se vierem de dados mentirosos, nada têm a oferecer. Mas o mais interessante a nível mental é que aparecem logo pessoas a assumir que tudo o que os outros dizem sobre esses produtos intelectuais e religiosos é absolutamente verdade. O desejo e a influência das tais religiões espiritualistas ou religiões seculares faz com que alguns seres abdiquem do racionalismo e se tornem seguidores rígidos que defendem esses tais gurus com tudo o que podem. Inclusive atacam quem não acreditam na mesma linha de pensamento. O problema maior é convencer as pessoas que o que não é real não é para se seguir. O mais terrível é dizerem que cada um desses seres tem uma cor separada de energia para agir. Foi criada, digamos que uma encenação ou mitologia que tem milhares de seguidores. E depois ainda tem o descaramento de dizer que esses mestres ascensionaram. Para onde? Isso é outro assunto, pois quem o diz usa também a forma já muito vista das dimensões. A loucura dessa afirmação é gigantesca. Não existem aquilo a que chamam dimensões. Este é um universo uno e ao mesmo tempo dual que faz parte de um multiverso e como tal de outros universos. A existência de dimensões traria
o fraturamento do contexto fractal daqui. O mesmo significaria a existência de qualquer tipo desses tais mestres. E eu terminei a minha parte do vídeo. Ela vai ter seguimento agora pelo meu esposo e despeço-me de vocês, desejando-lhes uma boa noite e um até breve. Satã ou Satanael Alt. Olá, como estão? Agora é a minha vez de falar sobre mestres ascensionados. Primeira parte, explicou-se muita coisa. Agora vou eu falar. E a pergunta que eu vos faço é: mestres ascensionados para quê? Para que é que uma pessoa precisa desses tipos que ainda por cima tem uma religiãozinha por trás que todos nós sabemos quem é e aquela religião é muito esquisita. Mas quando as pessoas falam, há um ditado muito antigo que diz: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Isso não significa que venha aparecer alguém para aqui para ensiná-lo. Significa que se o aluno estiver pronto e estiver preparado, ele próprio se torna o mestre. Entenderam? E ele, além de ser um mestre, é também outra coisa. É um aluno, porque nenhum mestre deixa de ser aluno. Passa a vida toda a ser aluno. Os mestres servem para aprender, para despertar da vida, despertar das coisas. Portanto, quando falam em ascensionados, vocês têm que lembrar de uma coisa. Não existe sítio para onde eles vão tornar-se ascensionados, a não ser a própria galáxia. E isso é simplesmente mudar de corpo, mais nada. Há corpos muito subtis, há corpos muito mais densos, como por exemplo os minerais, os vegetais, e no entanto eles mudam. Agora, vocês pensem bem. Porquê é que eles irão querer ensinar as coisas aqui ao pessoal? Pensem só. As pessoas aqui são tão importantes assim que tem que vir toda a gente para ensinar. Gajos de lá, sei lá de onde, vem para aqui, bumba, tem. Isto é um planetazinho pequenino, num sistema solar pequenino, com um Sol muito pequeno, que está num braço de uma galáxia, que essa tem vários braços e que está a 26 mil anos-luz do centro, que não há um Sol, mas há um buraco negro gigantesco. Esta galáxia tem mais de 200 mil milhões de estrelas. Quase todas com planetas. Algumas até têm uma coisa gira, é que tornam-se estrelas duplas e outras estrelas triplas. Vocês têm que pensar assim, o que é que este planeta tem de tão importante? É triste dizer isto, mas é uma verdade. Eu acho, sinceramente, que se não formos nós a importarmos uns com os outros, nada vai importar-se. Só que isso exige uma coisa muito importante. É a vontade de evoluir, não só de evoluir, mas de ajudar. Essa vontade de ajudar chama-se empatia. Não é para todos. Porque, infelizmente, aqui ainda há umas bestas que acham que o planeta gira à volta deles. E não é. Eles estão aqui... É um vermezinho que está aqui na crusta e pronto, se vai andando. Ouçam todos. Há muita gente aqui que não são daqui. E há também aqueles que vieram cá ser postos, como por exemplo os híbridos prisioneiros. Esses não podem esperar nada a não ser cumprirem a sua pena. É um quarto da pena, mas cumprem a sua pena tudo o que puderem. Agora, o pessoal daqui que cá veio, os observadores, os guardiões e outros que estão, somos 36 espécies. 36. Cada uma tem uma função diferente. Vocês já pensaram como é que é possível falar em mestres ascensionados, ainda por cima com o fator terrestre que foi copiado dos humanos? Porquê é que não seria das outras espécies? Porquê é que não seria também, olhem, já para não falar de outra coisa, de um pinheiro, de uma abobreira,
inclusivamente até de um mineral qualquer. Não, tinha que ser mesmo destes. Faz lembrar aquelas bestas que falam das Pleiades que ainda são bebés. Ainda nem sequer se deixaram de ser bebés. As estrelas que vão deixar de ser também. Então, isto é uma coisa interessante que é: se nós não nos importarmos, quem o fará? Será esses tais mestres? Eu vou-vos dizer uma coisa que já foi dita antes, mas eu vou-vos dizer. Nenhum mestre obriga ninguém a segui-lo. Diz, o caminho é este. Este caminho, mas é que também há uma coisa interessante, é o caminho do mestre, não é o caminho obrigatoriamente dos alunos. O mestre pode dizer, o meu caminho, aquilo que eu acho que é o meu caminho é este. Agora vocês procurem e façam o vosso. Epá, é assim é que é um mestre. O mestre não é o sujeito de chegar aqui como no Harry Potter, pimba, craque, faz com uma... faz aparecer as coisas. Não aparece isso, isso não existe. O que existe é seres que mostram o caminho deles e dizem assim, olha, se for esse o vosso interesse, é isto que se passa. Infelizmente, temos que pensar uma coisa. É que há uma frase muito antiga que diz que os mestres não desistem. É o quê? Está tudo doido. Claro que o mestre desiste, anda para a frente, anda para trás, para um lado. Porque a palavra mestre é uma coisa muito obtusa. Um mestre quase nunca o desiste. Mas se tiver que desistir, desiste é porque não há necessidade de percorrer aquele caminho. Porque quem quiser desperdiçar a viagem da vida, não se deve preocupar com isso. É a minha opinião. Vai cá voltar as vezes que for precisas até aprenderem a preocupar-se com a vida. Às vezes, desistir é sinónimo, sabem de quê? De sabedoria. É sinónimo de dizer este não é o meu caminho, esta não é a solução e aquela é uma gata. Até porque se vocês pensem sinceramente no que eu vos vou dizer, tudo isto que está a acontecer, um dia vai se tornar memórias, depois vai desaparecer. E sabem como? Olhem bem para aquelas civilizações gigantescas que houve na Antiguidade. Quem é que se lembra disso? Quem é que se lembra deles? Nós, que estudamos História, lembramos-nos. Mas e as outras antes? Aquelas como, por exemplo, como Mu, como, por exemplo, Atlantis, como outros. Quem é que se lembra delas? Há uma data de gente que diz que é embaixador deles. Que é embaixador dos mortos é muito agir. Mas pensem bem. Vocês têm que pensar com vocês. Não se deixem impressionar, mas principalmente pensem vocês. Até porque, por exemplo, o rei da história diz-nos uma coisa interessante. A maior parte dos crentelhos está a usar uma como é que é dizer? Uma religião que foi, por exemplo, olha, eu vou-vos dizer, em 431, no Concílio de Niceia II, só aí é que se inventou uma coisa interessante. É o conceito de uma virgem, que era a mãe lá do gajo, que por sua vez também não existia, portanto... Também se inventou o purgatório, inventou-se o título de Papa. O título de Papa foi inventado em 610. Portanto, se vocês estão a ver, isto não é linear, isto é conforme o poder quer. Mas, lembrem-se sempre de uma coisa. Vocês, se não aceitarem as coisas só ofertas, vocês terão uma coisa muito boa com vocês. Sabem o que é? Sensatez, racionalidade e, principalmente, verdade. Pode ser que a verdade às vezes não corresponda aos vossos desejos, mas isso também é igual. A realidade é só uma, quer a gente deseje uma coisa, quer outra. Meus amigos, acabamos por aqui. Na semana que vem temos mais vídeos. Desejo para vocês todos um bom fim de semana e lembrem-se de uma coisa. Protejam-se. Não esperem que outros os protejam. Para todos vocês, um abraço muito apertado, já que não pode ser linear, tem que ser virtual. A todas as pessoas que eu amo e que estão aí na net, um grande abraço. Para vocês, Lucifer out.